da palavra, né? Que é o nosso pastor Valério, que tem uma palavra direto do trono do Pai para a nossa vida, amém? Abra o seu coração, né? Não se distraia com nada, não se preocupe com os seus filhos, que eles estão bem cuidados, né? Se precisar de reforço, nós vamos lá para dar uma reforçada lá com as crianças, mas esteja conectado aqui nesse momento, amém? Você pode se colocar de pé um minutinho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor. Professem palavras de autoridade sobre a vida dele, de proteção. Ore por a vida dele. Ele também necessita das nossas orações. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui no teu altar, na tua casa. Pai, quem está, Senhor, a vida do pastor Valério, Pai, colocando-se aqui nesse altar como instrumento do Senhor, colocando aqui, Senhor, porque ele tem um coração, Senhor, um coração ensinável, um coração, Senhor, que está disposto a servir ao teu reino. Pai, então que nesta noite, Senhor, ele possa ser usado pelo teu Santo Espírito, que seja o Senhor a falar, Senhor, através da vida dele. Ó Pai querido, eu te peço ainda pela congregação, pela vida dos meus irmãos, que haja um coração, Senhor, aqui ensinável também, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para receber, receptivos para receber a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, conduza agora esse momento. Tira, Senhor, toda distração, tira toda ingerência, Senhor, do mal, Senhor, que queira roubar esse momento. Nós declaramos agora em nome de Jesus, só o poder do Senhor está aqui nesse lugar, Pai. Pelo sangue de Jesus agora nós clamamos. Trabalha, Senhor, em nossos corações, como nós cantamos. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor entrar. E é assim que nós desejamos. Entra, Senhor, em nossos corações essa noite e faz morada. Em nome de Jesus, eu já te agradeço e já te entrego a vida do pastor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Saudar a igreja como Jesus nos ensinou. Amém? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito feliz de ver todos vocês aqui nessa noite. Obrigado, irmão. Você pode abrir sua Bíblia? Você tem Bíblia, amém? Você tem Bíblia? Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir juntos, amém? Se você tem seu smartphone, também você pode abrir, amém? Sua Bíblia no seu smartphone. Mas nós vamos abrir a Bíblia física, amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos. O capítulo é o 5. O capítulo 5 e o versículo 35. Nós vamos ler. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Eu vou repetir, e se você puder acompanhar o texto, que é bem reflexivo nas nossas vidas nessa noite. Estando ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Você acredita que essa palavra foi assim? Sim.
Se você crê, desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. A melhor salva de palmas que você possa dar para o Senhor Jesus nesta noite, porque a palavra dele é viva, é eficaz. Continue aplaudindo ao Senhor nesta noite, porque a palavra do Senhor é viva. Até hoje. Senhor, toma os nossos lábios, Senhor. Toma nossa boca nesta noite, Pai. E traz aquilo que o Senhor quer falar aos nossos irmãos. A nossa vida, Pai, nesta noite. Eu me coloco, Pai, à tua disposição, Pai, para trazer a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender essa aqui, Deus, obrigado. Amados, nós vamos dar o título desta pregação de hoje, dessa noite, o tema dessa pregação, que eu queria que você colocasse no seu coração. Eu também estou bem nervoso, né, irmãos? Como o Senhor habita em nós e nos toma, é impossível não sentir a sua presença. Glória a Deus. É impossível não ser tocado por Ele. E o Senhor vai fazer isso nesta noite, na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Só diga assim para o seu Senhor: eu estou aqui. Eu estou aqui. À tua disposição. À tua disposição. Amém. Glória a Deus. Então o tema desta noite para nós é: quem é Jesus? Amém? Glória a Deus. Essa palavra ela se dá quando Jesus ele está vindo para Cafarnaum e ele se desembarca, né, no mar da Galileia ali. Já muitas pessoas estavam aguardando Jesus, porque a fama de Jesus já estava percorrendo por todos os lugares, e aonde ele ia havia uma grande multidão de pessoas querendo que ele fizesse milagres sobre a vida dele, né? E neste momento que Jesus desce do barco, a palavra nos diz que um homem chamado Jairo, um principal da sinagoga, da cidade de Cafarnaum, vem até Jesus e se prostra aos seus pés e suplica a Jesus: mestre, salva a vida da minha filha, porque ela está muito doente. Em outros trechos, moribunda. Amém? Só que acontece um detalhe nessa condição. Jesus se prontifica a ir à casa daquele homem que é um sumo sacerdote da sinagoga de Cafarnaum. Amém? E ao começar a percorrer o caminho para ir até a casa de Jairo, que é do grego, que também tem no hebraico, que é Jair, amém? E essa palavra quer dizer iluminado por Deus, amém? Quando Jesus se prontifica a ir até a casa de Jairo, no meio do caminho, aquela história bem conhecida que nós já conhecemos, uma mulher que já havia 12 anos sofria de uma enfermidade de fluxo de sangue. Ela vence a multidão, vence as dificuldades, vence o preconceito daquele tempo, se esgueira no meio do povo que apertava Jesus e toca as vestes de Jesus, porque ela tinha no coração dela
certeza de quem era Jesus. Amém. Glória a Deus. De quem era Jesus. Porque ela dizia em seu coração: se eu simplesmente tocar nas vestes do Mestre, de Jesus, eu ficarei completamente curado. Amém? E a palavra diz que ela sai dali completamente curada. E que Jesus diz uma coisa muito interessante: quem me tocou? E os discípulos falam: mas mestre, tem muita gente, as pessoas estão te apertando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus diz: mas de mim saiu poder. Eu quero te dizer, mano, que Jesus está disponível para dizer ao Espírito Santo que faça a diferença na sua vida hoje. Amém. Glória a Deus. Não amanhã, segunda-feira, hoje, Amém. nesta noite. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus conhece o seu coração no profundo, conhece aquilo que você está vivendo, conhece as suas lutas. Eu não sei qual é a luta que você vai viver nesta segunda-feira, mas hoje o Senhor já está agindo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, essa mulher toca em Jesus, e Jesus diz para ela: vá, filha, tua fé te salvou. E Jesus ainda estava conversando com essa mulher, explicando a situação para ela. E nós vamos a esse texto que nós lemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós vamos ler mais uma vez, no 35, que diz assim: estando ainda falando, ou seja, Jesus ainda estava conversando com aquela mulher, estava dizendo a ela: ei, filha, você teve muita fé, e por isso você foi salva. E naquele instante ela ficou curada. E Jesus então estava ainda conversando com aquela mulher, quando chega um dos principais da sinagoga. Lembre-se, Jairo já havia falado com Jesus, e Jesus já estava indo com Jairo para fazer ali o milagre. Amém? Só que aí chega um dos principais da sinagoga, que chega para Jairo e diz para ele: ei, Jairo, a sua filha é morta, por que ainda incomodas o mestre? Amém? Por que ainda incomodas o mestre? E o que Jesus diz? Não temas, crê somente. O Senhor está falando para nós essa noite: não temas, eu sou o primeiro e o último, o Amém. Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso da terra, o poderoso dos céus. Amém. Glória a Deus. E é Ele quem vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não importa o tamanho do seu problema. Amém. Só basta a gente conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Há um detalhe bem interessante nesse texto. Porque quando nós vemos Jairo indo até Jesus e se prostrando aos pés de Jesus, nós estamos vendo um homem desesperado. Amém? Quem de vocês faria qualquer coisa para tirar o seu filho ou a sua filha de uma situação de morte? Foi isso que aquele homem fez. Só que ele tinha muito para perder. Talvez muitos de nós brigaríamos por nossos filhos, mas simplesmente seria uma discussão com um hospital, com uma sentença, com um exame que deu positivo, uma coisa que deu que você está lutando. Mas Jairo, além dessa preocupação que ele estava naquele momento, ele era um líder daquela localidade, ele era um líder da sinagoga, ele era um líder da igreja local. E todos vocês sabem que, com a fama de
de Jesus se espalhando, a sinagoga principal que ficava em Jerusalém já havia enviado as mensagens a todas as sinagogas, a todas as igrejas adjacentes, próximas e perto, porque cada cidade tinha sua sinagoga. Cada cidade tinha uma sinagoga. E a igreja de Jerusalém já tinha mandado uma mensagem falando que ninguém poderia estar exaltando Jesus Cristo, falando dele ou dos feitos que ele fazia. E isso seria punido com a expulsão da sinagoga. Aquela pessoa, e não só os próprios membros daquela igreja, eles estariam dentro dessa configuração. Se conversassem com Jesus, se dessem, ali condições para que Jesus, falasse sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus, eles estariam nessa condição de serem expulsos da sinagoga. E ser expulsos da sinagoga significava não ter mais relacionamento com social mais nenhum. Porque a sinagoga daquele tempo não era simplesmente uma igreja, mas era um local social onde até as crianças brincavam. Hoje eu fiz uma pesquisa e tem umas ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Ela é bizantina e está no século 400, então não tem uma afirmativa que seja a mesma sinagoga que Jesus pregou, que Jesus ensinou, Mas é um local bem amplo, lugar bem espaçoso, aonde as pessoas haviam ensinamentos, os líderes tinham ensinamentos ali, os jovens, as crianças brincavam ali, era um local social. E se você era expulso daquele lugar, as pessoas que eram daquele lugar não poderiam mais conversar com você. Veja o grau de religiosidade que chegou às coisas que o homem produziu, vamos dizer assim. Amém? Porque Deus não tem isso. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E o segundo? Deus ama quando nós nos amamos. Amém. Deus ama quando nós nos amamos. Amém. Ele não quer essa distinção, Ele não quer essa separação, Ele não quer que nós fiquemos colocando empecilhos para abraçar o irmão, seja ele a condição que ele estiver. Amém? Então Jairo, ele está com a filha dele doente, muito doente, e ele joga essa situação toda para o alto, para estar aos pés de Jesus, para se colocar prostrado aos pés de Jesus, para poder, por quê? Porque o nome de Jairo era o que eu falei para vocês? Iluminado. Jairo tinha sido iluminado. Amém? Deus está te iluminando nessa noite. Seu coração está sendo iluminado nesta noite, para que você possa receber verdadeiramente quem é Jesus e o poder de Jesus. Amém? Se nós lermos um pouquinho para trás, lá no capítulo 2 do mesmo livro, nós vamos ver que Jesus, ele vai até um local chamado Gadara, uma cidade dos Gadarenos, e ali ele faz o milagre de libertar um homem que havia cativo, estava cativo pelos demônios já há muito tempo. E a palavra diz que não havia nenhum tipo de ferrolho, não havia nenhum tipo de corrente que o podia prender. E ele andava nos sepulcros, e andava sozinho, rasgado, sofrido, machucado.
E a palavra diz que quando esse Jesus desembarca na praia, esse homem corre até a direção de Jesus e adora Jesus. Mas dentro daquele homem não havia só um, nem dois, nem três, nem 7, nem 15, nem 20, mas uma legião de demônios. E quando aqueles demônios veem Jesus, eles se prostram a Jesus e dizem: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do Deus vivo, o que quer conosco antes do tempo? Porque eles dizem aquilo? Porque eles têm certeza de quem é Jesus. Jesus não chegou e falou: ei, eu sou Jesus, eu vim aqui para trabalhar na sua vida, eu vim aqui para expulsar vocês, eu vim aqui para lançar vocês naqueles copos. Jesus não disse nada disso. Ele simplesmente desceu do barco. Mas os demônios sabiam quem era Jesus e se prostraram diante dele e pediram a ele, rogaram a ele: não nos expulsa daqui, nos expulsa para aqueles povos. Eles não queriam sair daquela região, porque os demônios são regionais. Amém? Depois nós podemos conversar sobre isso. Mas o que é importante é saber que sem Jesus falar nada, o mundo espiritual se ajoelha diante de Jesus, dobra os joelhos diante daquele que é o primeiro, o único e o último. Aleluia, glória a Deus. Não há nenhum que possa interceder por nós, apenas Jesus Cristo. Amém. Amém? Um pouco antes de Jesus chegar a esta praia, Jesus havia atravessado o mar, num barquinho, junto com os seus discípulos. E o mar estava muito revolto. Amém? Só que aconteceu que, sabe onde é que Jesus estava? Lá na polpa do barco, deitado em uma almofada, porque ele havia acabado de fazer uma pregação maravilhosa, em que ele alimentou mais de 5.000 pessoas com 2 peixinhos e 3 pães. Ele estava cansado. Você crê que Jesus se cansava? Jesus era um homem como nós, amém? E ele se cansava também. Então Jesus está no fundo do barco, deitado em uma almofada, dormindo. Só que o mar estava muito agitado. O barco balançava para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Chuva, vento, temporal. A ponto de que aqueles homens profissionais da pesca que viviam daquilo se apavorarem e pensarem: nós vamos morrer aqui nessa situação. E aí eles, desesperados com aquela situação, eles vão, sacodem ali Jesus, acordam Jesus e dizem: Jesus, nos acorde, porque senão nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? E ele diz: mar, aquieta-te, vento, Glória a para. Deus. E houve uma grande bonança, uma grande tranquilidade. Glória a E Deus. sabe o que os discípulos falam depois disso? Quem é este que até os ventos e os mares o atendem? Eita glória. Aleluia. Essa semana eu tive o privilégio de contar essa história para uma irmã. E nós choramos muito na frente dessa igreja, à porta dessa igreja. Eu creio que o Espírito Santo, ele tem algo muito especial nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está iluminando esta casa. E eu sei que eu não vou ficar aqui todo esse tempo para possa ver a glória do Senhor nesse lugar, mas eu creio que isso aqui é um marco
de Deus para essa geração. Aleluia. O Senhor está fazendo neste lugar. Ele está iluminando esse lugar e, por consequente, iluminando a sua vida hoje. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Jesus é o Todo-Poderoso. Então Jairo não era uma pessoa qualquer. Ele não era um homem da alta sociedade, onde ele era um sumo sacerdote daquele local, daquela sinagoga, amém? E ele está ali prostrado de frente a Jesus, com a condição, jogando tudo para o alto e perder tudo que ele tinha, amém? E a palavra nos diz que uns da sinagoga, ou seja, um colega, um sumo sacerdote também, veio até Jairo e veio dar a notícia para Jairo: ei Jairo, sabe a sua filha que estava doente, tal, naquela situação ruim, não precisa nem se falar mais nada com o mestre, ela já morreu. Ela já morreu. Só que tem um detalhe: quando ele fala isso, nós escutamos aqui no 36 que diz assim: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus escuta tudo. Você pode ter alguém na sua família que está muito frio na fé, e na hora de muitas vezes nós fazemos a nossa oração por essas vidas, a nossa falta de fé às vezes possa fazer com que nós não movamos nem os nossos lábios para orar por essas vidas, mas em nosso pensamento nós podemos estar orando por eles e falar assim: Senhor, visita, Pai, visita meu filho, visita minha filha, visita minha mãe, visita meu pai, Senhor, que não te conhece. Visita, Senhor, mas isso no teu íntimo. Eu tenho para dizer nessa noite que o Senhor escuta. Escuta a sua oração, mesmo lá no seu íntimo. Então esse principal da sinagoga, ele vem até Jesus, até a Jairo, e diz para que ele não adiante mais incomodar o mestre. Mas Jesus escuta e diz: não temas, creia somente. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, depois de ter falado com aquela mulher, ele se dirige até a casa de Jairo, amém? E a Pedro, a Tiago e a João vai estar com ele. Ele separa alguns para ir com eles, amém? E quando ele chega à casa de Jairo, está um alvoroço. Está um alvoroço. Gente chorando, gente gritando, gente se escabelando, de todo jeito. Aquele alvoroço. Mesmo porque naquela época, e acho que até hoje, eu não sei se hoje ainda tem, mas antigamente, aí, vamos botar uns 25 anos atrás, as pessoas faziam um funeral, alguém faziam velar o corpo, e muitas vezes aqueles fazendeiros contratavam pessoas para chorar ali no velório. Quem lembra disso? São mais os antigos, né? Glória a Deus, são mais os antigos. Hoje eu não sei se acontece mais, mas antigamente tinha isso. E era o que acontecia naquele momento. Haviam pessoas ali que viviam disso. Vocês sabiam disso? Haviam pessoas que viviam disso. As pessoas iam para casa,
quando sabiam que uma pessoa morreu, eles iam para aquela casa e levavam flautas, instrumentos de músicas, e haviam ali homens e mulheres chorando e pranteando por causa do morto. Mas eu vou te falar um detalhe: não era por causa do que a pessoa morreu, é porque havia uma coisa envolvida, né? Havia um ganho nisso daí, porque quando a pessoa falecia, eram 7 dias de velório ali, né? Então de choro, de pranto. Então havia naquela casa comida e bebida. Então já de cara a pessoa já ia ficar 7 dias comendo e bebendo. Então era servido o vinho e a comida. Havia um problema tão sério que as pessoas até se embriagavam, tomando vinho ali por conta daquela situação de velório, de funeral, né? E aí foi tão sério isso que Roma determinou uma quantidade lá de vinho por pessoa, uma quantidade mínima lá para as pessoas não se embriagarem por dia. A pessoa só podia tomar aquela quantidade de vinho por dia, para não, né? Mas aí essas pessoas estavam ali, hoje aqui no Brasil a gente chama de carpideira, né? Não lembrar, depois vocês fazem uma pesquisa, mas é a mesma coisa. Então essas pessoas choravam, a palavra diz que elas choravam e planteavam. Chorar é uma coisa, plantear é outra coisa. Chorar é quando a gente chora, a lágrima desce para o nosso rosto e queima a nossa face, né? Queima a nossa face. Agora plantear é aquele chorar: ai Senhor, meu Deus, por que Senhor, por que Senhor? Se rasgar mesmo. E era o que essas pessoas faziam. Amém? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de um funeral de cristãos e de não cristãos. Geralmente, o funeral dos não cristãos é desse jeito que eu estou falando. Ai meu Deus, eu quero ir com ele. Eu quero ir com ele. Tem até uma anedota, né? Que a esposa está lá do lado do caixão do marido. Aí, eu quero ir com ele, não aguento, eu quero ir com ele. Aí desbarranca a terra, ela cai dentro. Me tira daqui, me tira daqui. Então, o chorar, o plantear do não cristão é assim. Mas do cristão, para nós que temos a consciência, o pastor vai lá pregar na hora e diz assim: o Senhor disse certa vez assim: eu vou para guardar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou guardar lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou pegar vocês para vocês estarem comigo. Então a gente só não pula de alegria, amém? Mas nós temos consciência de que aquele irmão, esses dias eu estava no hospital e uma irmã estava numa fila fazendo os exames, e uma irmã reclamando disso. Eu falei: o que foi, irmã? Não, porque morreu não sei quem, tal. Aí eu falei: mas ele estava em Cristo? Estava. Amém, amém. Né? Eu sou bem assim, meio seco nessa situação. Tem pessoa até que se assusta comigo. Pastor Elô mesmo, então, esses dias morreu, não sei o que. Eu falei: mas estava em Cristo? Estava. Amém, pastor, amém, tá bem. Né? Por quê, meus amados? Isso aqui é uma passagem, nem um pedacinho assim das nossas vidas, mas a eternidade é com aquele que será o nosso céu, a nossa vida, a nossa cidade, a nossa alegria. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus escuta isso, e ali naquela casa está aquele alvoroço, e Jesus leva os 3 com ele, e chega ali naquele lugar, e sabe o que ele diz? Ele fala aqui, ó, no 39, ele diz: e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas... Quando Jesus fala que dorme,
ocasiões, Jesus fala sobre pessoas que estavam mortas, mas ele estava dizendo que estavam dormindo. Lázaro é um caso dele, amém? Jesus estava distante, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, né? E que estava muito mal. Depois ele recebe a notícia realmente que Lázaro já havia morrido. Aí ele fala para os discípulos: os discípulos perguntam para ele: não, Lázaro dorme. Só que os discípulos ficam naquela dúvida: não, está dormindo? Então está bem, Jesus. Se ele está dormindo, está descansando. Aí Jesus fala assim: ele morreu. Afirma categoricamente, amém? Lázaro morreu. Então ele está afirmando aqui que a menina também dormiu. Sabe por quê? Para mim e para você. Profetiza, levanta a mão, só um pouquinho. Eu quero profetizar sobre isso aqui. Para mim e para você, Jesus não nos vê como mortos, porque Jesus é um Jesus de vida. Ele é um Jesus de pessoas vivas. Amém? Você crê assim? Seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Então ele fala para aquelas pessoas que estão ali: a menina não morreu, ela está dormindo. Mas sabe o que acontece? Aqueles atores, e ator é um negócio triste, né? Porque muda de cenário de uma hora para outra. Eles estão chorando, pranteando, se rasgando, né? Porque logo depois daquilo, passados os 7 dias, eles iriam até Jairo ou qualquer outra pessoa que estivesse fazendo o funeral e ia falar: olha Jairo, nós ficamos aqui 7 dias pranteando e chorando. Então agora, vê aí, né, o que você pode fazer por nós, né? Vê aí o que você pode, né? Isso era praxe, isso era normal de acontecer. Normal de acontecer. Amém? Então naquele momento em que eles veem Jesus falando isso, o que a palavra diz? Quem pode ler para mim logo o versículo seguinte? O que eles fazem? E riam-se dele. Quem está chorando passa a dar gargalhada de Jesus, porque Jesus disse que a menina estava dormindo. Amém? O mundo, ele é uma face muitas vezes. E se o nosso coração não estiver firmado na rocha, que é Jesus Cristo, nós não vamos saber quem está rindo ou quem está chorando conosco ou rindo de nós. Verdade. Vigilância e crer em Jesus Cristo, que é a rocha, nos dá esse discernimento. Amém? É esse Jesus que disse: não temas, crê somente. Amém? Então riam-se dele, porém, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe e a menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. E aí Jesus, diante do pai, entrou quantos no quarto? Ele tirou todo mundo. Saiu todo mundo, botou todo mundo para fora, pode sair todo mundo, sai. A menina está dormindo. E aí entrou no quarto o pai, a mãe, Tiago, João, Pedro, Jesus. 6. Amém? Glória a Deus. E Jesus pega a menina pela mão e diz: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Amém. Aleluia. E a palavra diz que um salto, a menina se levantou. Amém? E começou a correr pelo quarto, como se nada tivesse acontecido. É isso que Jesus quer fazer em sua vida na noite de hoje. Você nem vai saber o que foi que aconteceu. Você só vai glorificar ao Deus vivo. Aleluia. Que cuida da sua vida em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não temas, crê somente naquele que é o poderoso de dar a
vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Essa menina tinha 12 anos. E ela começa a correr pelo quarto. E dali do quarto saem quantos? 7. O número perfeito, amém? Jesus e a menina. E isso é um testemunho para aquelas pessoas que estão ali fora, que aguardavam aqui. E eles ficaram com aquela cara de assim, né? Acabou meus recursos. Né? Como assim? A menina estava dormindo mesmo? Aí gera dúvida. Aí tem todo tipo de dúvida. Querido, existe todo tipo de dúvida querendo turbar o seu coração. Quando nós vemos o milagre acontecendo conosco, nós ainda muitas vezes falamos assim: não, mas pode ter sido que o remédio fez efeito. Não, mas pode ter sido que esse dinheiro que eu estava esperando entrou, mas porque já tinha... E não damos crédito para aquele que é, que era e para sempre será. Amém. Jesus Cristo. Glória a Está em Deus. Apocalipse. Amém. Que é e que será para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, queridos, Jesus está dizendo para nós essa noite: os demônios se prostram aos pés dele porque conhecem Jesus. Os discípulos não entenderam ainda quem era Jesus, apesar de estar andando com ele há mais de 3 anos. E nós temos o privilégio de já passarmos por toda essa situação, e hoje estamos no período da graça, aonde, se aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador, teremos uma morada, uma mansão para morar no céu. Amém? Jesus tem tudo isso para nós, se nós crermos quem é Jesus Cristo. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu não sei se nós temos aqui nessa noite alguém que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu exclusivo Salvador, que ainda não aceitou Ele como seu exclusivo Salvador. Se tivermos alguém que ainda não aceitou Jesus, que não entendeu essa palavra, que Ele é o dom da vida, Ele é o Mestre, Ele é aquele que há de vir para nos levar para morar com Ele. Se você ainda não fez essa confissão, se você puder levantar a sua mão ou vir até a frente, nós queremos orar com você. Amém? Não temos ninguém que fez essa confissão? Amém? Nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu queria só chamar aqui na frente aquele filho pródigo, aquela filha pródiga, que conhece a Jesus Cristo, já confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sabe que o poder que Jesus tem, sabe o que Ele tem a oferecer para cada um de nós, mas pode ter se afastado um pouquinho de Jesus, pode ter feito como aquele jovem pródigo, que pediu a sua herança para o seu pai antes da época, e saiu pelo mundo, e gastou tudo que tinha, e se arrependeu, e voltou para a casa do pai, dizendo: se simplesmente o Senhor me aceitar, pelo menos como servo na sua casa, é isso que eu quero. Então, se você ainda nessa noite está se sentindo abalado pelas coisas deste mundo, tem se esfriado, tem sentido muita opressão das coisas desse mundo, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que eu quero orar pela sua vida nessa noite.
Eu creio que essa palavra, ela trabalhou em cada um de nós nesta noite. Jesus, e a palavra nos diz que Jairo foi um homem iluminado. E como eu disse, nesta noite, você está sendo iluminado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus está te iluminando. E Ele está te dizendo, isso é uma marca registrada de Deus. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Ele falou isso para Moisés, Ele falou isso para Josué, Ele falou isso para José: não temas. Ele falou isso para Gideão: não temas, eu sou contigo. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: não temas. Essa sentença que estão querendo colocar sobre a sua vida são coisas do mundo, mas eu sou do céu. Amém? Então, eu queria orar pela sua vida nessa noite, para que Deus esteja fortalecendo o seu coração. Amém? Seu Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro por essas vidas, Pai, por esses filhos e essas filhas pródigas, Pai, que podem, Pai, ter se afastado, Pai, de Ti, em função, Pai, das circunstâncias desta terra, deste mundo. Senhor, nós temos visto muita religiosidade, Pai, onde muitas pessoas são feridas, Pai, até dentro da tua casa, dentro das igrejas, sim. Mas nós declaramos, Pai, que hoje, Pai, o Senhor está derramando um óleo novo sobre o coração de cada um. Derramando, Pai, a tua unção sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Pai. Que eles possam, Pai, ter o teu iluminar, Pai, para que eles possam entender verdadeiramente, Senhor, quem é Tu, quem Tu és, Pai, em nossas vidas. Oh, Senhor, tira essa dor, Espírito Santo, penetra os corações nesta noite. Traz, Pai, arranca de lá de dentro essa dor. Arranca, Pai, essa incredulidade, Senhor, que os faz separar de Ti, Senhor. Porque o Senhor está dizendo para nós nesta noite: não temas, crê somente. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está trabalhando nos nossos corações nesta noite. Cada um, Senhor, que está aqui já está recebendo, Pai, da Tua parte. Já está sentindo, Pai, o óleo sendo derramado, Pai, em seus corações. Está sentindo o Espírito Santo fazer essa operação santa, Pai, de libertação e de cura, Deus. É necessário que nós simplesmente creamos em Ti, Senhor, porque todos se prostram diante a Ti, Senhor. Nós agradecemos, Pai. Eu sei que nessa noite o Senhor fez a diferença em nossas vidas. A cada um que está aqui, Pai, como fez na vida de Jairo, o Senhor está ressuscitando sonhos. O Senhor está ressuscitando, Senhor, planos, Deus, que estavam perdidos, sonhos que ainda não estavam sepultados, Deus. O Senhor está agindo. Em nome de Jesus, Pai, trabalha no coração de cada um de nós. Sim. Para que nós possamos estar, Pai, alcançando vidas, Pai. Para que esse projeto, Pai, do encontro seja um projeto do céu, que vai fazer a diferença na vida daqueles que estarão ali naquele lugar. Aleluia. É o que nós te pedimos, Pai, em nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pelo amor de nosso Deus Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.